pé, vamos para nós orar. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, Jesus, eu peço, Pai, abençoa a vida do irmão John, Pai. Que o Senhor, meu Deus, revista ele com poder, Espírito Santo, Senhor. Sabedoria, Pai. Que o Senhor, meu Deus, entregue a palavra, Senhor, ao intelecto dele, Pai. Que ele possa, Senhor, ser usado, Senhor, nesta noite, para passar, Senhor, a palavra, Senhor, da maneira que nós entendamos, Pai. Da maneira, Pai, a qual o Senhor passou para que nós entendamos. Em nome de Jesus, Pai. É esta oração que eu te peço, Senhor, para a vida do nosso irmão John nesta noite, Senhor. Que o Senhor abençoe ele em poder, em espírito, Pai, em palavra, em nome de Jesus. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu quero que abra as vossas Bíblias, livro de Juízes, capítulo 16, versículo 17. Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 17. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade que Ele me concedera, aos meus líderes, Rose, Vânio, Renato. Agradeço ao pastor presidente, Deus abençoe, a todos que estão nessa tribuna. Todos acharam? E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: sube esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram e lhe trouxeram o dinheiro à sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Então disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E te despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Podei tomar os vossos assentos. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que é bastante conhecido por nós. Narra-se em Juízes, no capítulo 13, narra sobre Sansão. É interessante vermos que Sansão, ele é filho de Manoá e também é da tribo de Dan. O interessante é vermos que Deus levantara Sansão porque o povo estava desagradando ao Senhor. O povo de Israel fez aquilo que era mal perante aos olhos do Senhor. Então Deus entregou os israelitas nas mãos dos filisteus. A Bíblia menciona que Deus entregou os israelitas por 40 anos nas mãos dos filisteus. Fazendo isso, entregando, então Israel afligia, porque os filisteus vinham sobre eles, e vinha e acabava com tudo.
Porém, o texto vai revelar que Deus escolheu a uma mulher, esposa de Manoá. O texto diz que a esposa dele é estéril, não pode ter filhos, mas o anjo do Senhor vá adiante dela e diz: mulher, eu sei que você é estéril, que você não pode produzir filhos, que você não pode gerar, mas de ti vai sair um que vai livrar o povo de Israel. O interessante é vermos que a história desta mulher, ela está cercada sobre problemas, ela está cercada sobre dificuldades, ela está cercada sobre empecilhos, porque ela tem algo dentro dela que não pode ser gerado, ela tem algo em si que não pode produzir. Mas eu aprendo e vejo na Bíblia que aquilo que é impossível para nós não é impossível para Deus. O que é impossível para ela, Deus está dizendo: para mim é só um motivo, é só uma coisa que eu preciso para transformar. Ela é estéril, não produz. Outrora muitos podiam pensar coisas sobre esta mulher, outrora muitos podiam ter pensamentos, planos já planejados para ela, mas Deus levantou para dizer para ela que ela pode até ser estéril, mas para Deus não há problema, para Deus há solução. Eu gosto de Jesus porque Ele pega os nossos problemas, Ele pega aquilo que não existe e transforma em bênçãos, em maravilhas. Ela é estéril, mas o anjo vai dizer para ela: olha, vai sair de ti um varão que vai livrar Israel. E tem mais: aparta deste período de tomar bebida forte, de beber vinho, de comer coisa imunda, porque aquilo que vai sair dentro de você é um menino consagrado e nazireu, separado pelo Senhor. É interessante vermos porque ele é separado e nazireu desde o ventre da mãe dele. Antes mesmo de ele surgir, Deus já tinha olhado para ele e diz: é separado, é ungido, meu Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: nos momentos em que este menino, antes mesmo de nascer, é separado, é nazireu, Deus já tem um plano para ele. Ou seja, ele não vai poder fazer o que os outros fazem, ele não vai poder fazer o que todo mundo faz, mas a atitude dele tem que ser diferente. O texto vai começando a dizer que então ela conta ao seu esposo Manoá, dizendo: olha, veio um homem e me disse que eu vou gerar um filho. Eu sou estéril, mas ele diz que de mim vai sair um que vai livrar o povo de Israel. Manoá, um homem de oração, ele vai dizer assim: Senhor, faz voltar este homem que falou a minha mulher, para o que devemos fazer para cuidar do menino. Ele ora, e a Bíblia diz que o Senhor escutou a oração dele. O anjo novamente volta e fala com a mulher, e ela manda chamar a Manoá, e Manoá vai dizer assim: o que devemos fazer com o menino, como ele deve ser cuidado. E o anjo do Senhor vai dizer assim: este menino é separado, não vai poder comer coisa imunda, não vai poder beber, tomar nada que é da vide, não pode tomar comida forte e também não pode tocar em algo morto. É interessante vermos que o Senhor o separou e o preparou para isso. Então devemos que saber uma coisa: a partir do momento em que Deus nos chama, em que Deus nos escolhe, devemos nos consagrar, devemos nos purificar. Por quê?
porque na obra de Deus, Ele quer exigir algo de nós para Ele fazer. Ele está dizendo assim: eu tenho todo o poder me foi dado nos céus e na terra, mas eu preciso que você se coloque na brecha, eu preciso que você se consagre, eu preciso que você viva diferente deles. E Sansão vai começar a ter uma vida diferente. Sansão não pode tocar em algo morto, Sansão não pode beber vinho, Sansão não pode tomar bebida forte, Sansão tem ali restritos. E deixa eu te dizer, muitas das vezes Deus nos barra, porque Deus está querendo mostrar e dizer para nós: você não é como os do mundo, você é diferente. Muitas das vezes nos questionamos com Deus, dizendo: por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Deus está dizendo para você: você não pode, porque eu te separei para uma grande obra. Você não pode, porque o que tem dentro de você é precioso. Você não pode, porque eu te escolhi. Muitas das vezes confrontamos entre nós mesmos, porque temos os nossos desejos carnais, mas Deus está dizendo assim: quem comanda é o Espírito. Primeiro fortaleça o Espírito, e a carne vai enfraquecer. A nossa Bíblia vai dizer assim, que nós não andamos pelo que vemos, mas andamos pela fé. Nós não vamos agradar a nossa carne, mas nós vamos andar em Espírito. Nós vamos andar em Espírito. Nós vamos fazer a obra em Espírito. Nós vamos para o nosso trabalho em Espírito. Nós vamos para as ruas em Espírito. Mas como conhecemos o texto, isso foi um grande confronto para Sansão. Primeiro, Sansão começa a olhar as mulheres filisteias. Ele vê que as mulheres são mais bonitas, agrada mais aos olhos dele. E no capítulo 14 vai narrar o casamento de Sansão. E nós vemos que quando Sansão está descendo para Timar, e está à busca da sua esposa, o seu pai e a sua mãe vai dizer: olha, não tem tantas mulheres bonitas aqui em Israel, porque você está olhando as de lá, porque você está olhando as filisteias. Mas o texto vai nos enfatizar que Sansão agradou e viu algo formoso nelas. Porém, Sansão, no caminho para Timar, ele vai deparar com um leão. E esse leão é um leão jovem, e nós podemos ver que um leão jovem, ele é muito mais forte, ele tem muito mais vigor do que um leão em avançada idade. Este leão começa a rugir e a bramar para cima dele, mas o texto mostra que Sansão, o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que ele rasgou o leão no meio. Nós vemos que este leão é vencido, vai para o casamento, conta a sua esposa e volta. Porém, quando ele volta, é uma cena diferente. A cena que está sendo narrada é um leão morto. As abelhas estão fazendo mel dentro do leão. E o texto enfatiza que ele chega, põe a mão e toma do mel. E nós vemos que Sansão perdeu para um leão morto. Sansão ganha de um leão vivo, um leão bramando para cima dele. Sansão vence de um leão que está rugindo com ele, cara a cara. Mas Sansão perde num leão morto, porque não pode tocar em nenhuma coisa morta. É um princípio entre ele e Deus, é um princípio entre ele ser nazireu. Mas ele perde porque viu o mel, viu que era bonito, viu que era formoso e tomou para si. E Deus está nos dizendo aqui, muitas das vezes ganhamos de algo gigante, ganhamos de algo forte, poderoso, mas perdemos por coisas pequenas, perdemos por coisas mortas, perdemos por coisas que não afetam. Mas Deus está dizendo assim: é hora de tomar decisão.
Muitas vezes vem gigante sobre nós e vencemos, vem leão bramando sobre nós e vencemos, mas por coisas pequenas erramos e infringimos os princípios de Deus. O que eu aprendo nesse texto? Pode até ter mel, as abelhas podem até estar fazendo mel ali, mas lá dentro é carniça, meu Deus. Lá dentro é podre, lá dentro não presta. Deus está dizendo assim: não precisa olhar para a aparência, olha o interior. Pode até ser bonito, mas se dentro for podre, sai. Deus está chamando alguém que não olha a aparência, mas olha caráter, mas olha simplicidade, meu Deus. Aleluia, Jesus. Sansão tem os seus defeitos. Eu olho na Bíblia e quando eu deparo com a história de Sansão, eu penso: tem tudo para sobressair como o melhor. Tem tudo para sobressair como um grande homem. Sansão foi separado, foi escolhido, mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus nos chama para a consagração. Deus nos chama para uma grande obra. Mas Ele está dizendo assim: precisa exigir de você. Não adianta ter chamado e viver uma vida rasa, meu Deus. Não adianta ter chamado e viver uma vida ali sem ser sensível com o Espírito. E eu vejo o texto em que Sansão, ele chega e depara com raposas para livrar. Chega, queima, junta a elas, lança. Ele é um grande homem, ele é poderoso. Deus se apossou dele novamente. Mas há um problema de um homem que era usado. Juventude, igreja, há um problema de um homem consagrado, um homem chamado, um homem, uma mulher. Por quê? Deus exige muito de nós. E quanto Ele mais exige, mais vai surgindo debilidades. Sansão vence, pega as raposas, queima o arraial, mata 1000 homens. Mas o texto vai dizer depois, no capítulo 15, no versículo 18, que Sansão começa a dizer: Senhor, tenho sede, tenho uma grande sede. Eu clamo a Ti, Senhor, pela mão do Teu servo. O Senhor me usou para livrar uma grande nação, mas porventura eu vou morrer aqui neste lugar? Estamos pregando de algo que Deus nos usa para curar, para salvar, para batizar com o Espírito Santo, para fazer grandes obras. Mas quando estamos sozinhos entre nós e Deus, nós olhamos para nós e dizemos: Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso continuar, eu estou sem forças. O Senhor me usa tão grandemente, mas quando eu estou sozinho é eu que preciso ser enchido por Ti. Eu que preciso de ouvir uma palavra. Muitas das vezes somos nós que precisamos dessa palavra. Muitas das vezes somos nós que precisamos desse abraço. Muitas das vezes somos nós que precisamos desse poder. Mas Deus está dizendo assim: faça a minha obra que eu cuido de você. Prega a minha palavra que eu zelo por você. Canta, louva que eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família. Não se preocupe. Quando você usa, eu vou te transformando, eu vou te lapidando, eu vou tirando aquilo que te atrapalha, eu vou tirando aquilo que te incomoda. Deixa eu te usar. O segredo é esse: é ser gastado por Deus, que é Ele que vai suprir as nossas necessidades, aleluia. É Ele que vai nos suprir. E eu vejo Sansão orando e clamando ao Senhor. E o Senhor diz para ele assim: então, agora cede a sua mão. Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Lei, e saiu dele água, e bebeu em seu espírito, e tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama.
Então nós vemos que Deus fende a rocha e saiu água. Aí sim há refrigério. Aí sim Deus revive, Deus transforma, Deus aviva para de novo entrarmos. Entrarmos para onde? Para a grande obra o qual Ele planejara. Mas como conhecemos o texto, eu vejo Sansão usado por Deus, sim, poderosamente. Isso me incomoda porque ele está sendo usado, o Espírito do Senhor se apodera tão grandemente sobre ele. Ele usa, ele mata, porque Deus os levantara para isso, para livrar o povo de Israel. Mas a fraqueza de Sansão é a mulher, é a Dalila. Aquela que ele casou, depois de Sansão ter jogado as raposas no arraial, matado homens, a Bíblia diz que então vieram homens e mataram a esposa, mataram o pai, tudo junto. Então Sansão está à procura de outra mulher. E o texto nos mostra que ele encontra a Dalila. E Dalila quer descobrir a fraqueza de Sansão, porque os filisteus chegaram sobre ela e disseram assim: olha, este homem é poderoso, este homem livra Israel. Nós não podemos com este homem. Paramos entre 1000 homens de frente a ele, e ele mata e destrói. Descobre, pois, a fraqueza dele. Descobre, pois, a falha dele. E vamos te dar um dinheiro. Vamos te dar ali um dinheirinho para te ajudar. E nós vemos que esta mulher, ela conforma com essa situação, ela aceita. Depois de aceitar, os homens dizem: eu vou te dar 1.100 moedas de prata. E o texto começa a dizer que ela, com o seu jeito, começa a conversar com Sansão. Sansão já está encantado por ela. E ela começa a dizer a primeira pergunta, ela começa a dizer: Sansão, de onde há a sua força? De onde tem tanta força assim? Eu vejo que você pega, destrói, acaba, mas de onde ela surge? E o problema de Sansão é que ele foi brincar com algo que não poderia ser brincado. Deus está dizendo assim: eu te chamei para algo grande, eu te chamei para uma grande obra, eu pus um ministério em sua mão, eu pus um chamado, eu pus um cargo em sua mão, e você não pode brincar com aquilo que eu te dei. Meu Deus, você não pode brincar daquilo que eu te dei, porque é algo sério. E Sansão começa a mentir, dizendo das suas fraquezas. Sansão vai dizer assim: se me amarrar com 7 vergas de vermes frescos, que ainda não estiveram secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Depois dele dizer isso, a mulher vai adiante dele, vai diante dos filisteus e vai dizer: descobri a fraqueza dele, descobri o defeito dele. E ela faz como Sansão pedira. Depois de fazer, o texto vai mostrar que então os filisteus vêm. E quando os filisteus vêm, o texto é enfático e diz: e Sansão quebrou tudo. Sansão derrubou tudo. E depois de acontecido isso, o Espírito de Deus apossou sobre ele, quebrou tudo. E ela vai dizer de novo: Sansão, você está brincando comigo. A Bíblia diz assim: você está zombando de mim. Me diga a sua fraqueza, me diga a sua falha. E Sansão vai dizer na segunda vez, ele vai dizer: se me amarrar fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Sansão não prestou atenção na primeira parte, com qual ela pediu. Sansão já estava visivelmente cego espiritualmente.
Eu preciso falar isso aqui. Ele já não via mais o espiritual. E ele começa de novo a brincar com ela. O texto diz: e ela chamou os filisteus e diz: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele foi e quebrou tudo. A terceira vez ele vai dizer: se teceres 7 tranças do cabelo da minha cabeça com liços de teia, vou perder a minha força. E você conhece o texto, ela vai dizer: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele vai quebrar tudo. Porém, da quarta vez é algo diferente. Ela começa a dizer assim: Sansão, verdadeiramente você não me ama. Sansão, você diz que me ama por palavras, mas por jeitos não. Por atitudes não. Fala o seu segredo. Fala o porquê você tem essa força. Me diga de onde ela vem. Com a autorização do pastor, eu peço à igreja para ficar de pé. E a Bíblia diz assim: que Sansão abriu o seu coração para ela. E começou a contar o segredo, o qual foi revelado antes mesmo dele nascer. O segredo, o qual quem escutara foi a sua mãe. O qual quem escutara foi o seu pai. E ele vai dizer assim: nunca passou navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como todos os homens. E Sansão conta o segredo, o qual era somente entre ele e Deus para a mulher. E isso é um princípio que não pode ser quebrado. Quando ele conta o seu segredo, o texto nos mostra que ela vai dizer: agora certamente ele abriu seu coração. Agora certamente ele falou a verdade. Chamem os homens que eles venham. E quando eles foram, o texto começa a dizer assim: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele vai dizer assim: e levantar-me-ei e irei como dantes. Simplificando, como eu fiz das outras vezes, como Deus me usou, como Deus trabalhou, quando Deus operou na minha vida, eu vou fazer de novo. Mas o texto diz: não sabia ele que o Espírito do Senhor tinha se afastado. Meu Deus, Deus está dizendo assim: não deixe que o meu Espírito saia de ti. Não deixe que o meu Espírito aparta de ti. Por que, Deus? Se ele apartar, você não tem nada. Se ele apartar, você não tem poder. Se ele apartar, você não tem unção. Você não tem ousadia. O Espírito Santo está dizendo aqui hoje: não deixe que minha presença saia. Não troque presença por manjares. Não troque presença por pratos. Não troque presença por desejos. Por quê? Porque o meu Espírito é que te enche. É o meu Espírito que te usa. É o meu Espírito que faz a diferença. Meu Deus. E o Espírito do Senhor está vindo aqui hoje. E está abraçando a crentes aqui hoje. E para terminar a mensagem, o texto diz: seu cabelo foi rapado.
A navalha passou sobre o seu cabelo. Cegaram-se os olhos. E quando cegou os olhos, já não via mais. Sansão teve que deixar de enxergar o natural para enxergar o espiritual. Deus está dizendo assim: não deixe que te cegue para que você veja o espiritual. Vai acabar. No céu, rapou-se o cabelo. deixa o céu E quando rapou o cabelo, descer. ele já achava que não tinha mais forças. Já achou que tinha acabado, que era um homem natural. Mas deixa eu te dizer, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Aquele que te chamou está dizendo assim: teu ministério não acabou, a tua vida não acabou, a tua família não acabou, não tem nada terminado. Por quê? O texto vai dizer assim: e o cabelo de Sansão começou a crescer. Meu Deus, Deus está dizendo assim: aquilo que foi tirado de você, eu vou restituir hoje. Aquilo que foi tirado da tua vida, eu vou te restituir hoje. Porque ele feriu os cabelos, mas Deus está dizendo assim: a raiz está intacta. A mensagem desta noite é: o nosso inimigo pode nos ferir em algo que vê. O inimigo pode nos ferir, pode nos atacar, pode tentar nos derrubar, pode tentar fazer-nos cair. Mas deixa eu te dizer, se tiver raiz, vai crescer novamente. Se tiver raiz, vai voltar a nascer. Vem, ó Deus, enche tocou só no momento, mas Deus está dizendo: a raiz está intacta, vai crescer. Começa a sentir a presença de Deus aqui, meu Deus. Nós estamos comece a adorar aqui. sedentos de ti. Aquilo que foi tirado de você, Deus está dizendo hoje: eu vou restituir. Aquele que não pregava vai pregar de novo, meu Deus. Aquele que não cantava vai cantar de novo, porque Deus está fazendo a obra aqui. Coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu. Meu Deus. Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu. Tua glória contemplar. Entenda, geração, entenda, juventude, entenda, igreja. Neste tempo Deus quer nos usar de tal maneira. Neste tempo Deus quer nos usar de tal forma. E Ele está dizendo na mensagem: não quero brincadeira. Quero seriedade. Não quero brincadeira, porque está vindo algo grande sobre ti. Deus está colocando algo grande sobre as nossas mãos. E Deus está dizendo assim: eu vou usar, eu vou transformar, eu vou. Mas o dono da obra não termina, porque a obra vai continuar. Deus está me dizendo aqui: o que Daniel Berg e Gurnavim fez não terminou, vai continuar, meu Deus. Está me dizendo aqui: o que os avivalistas fizeram não vai parar, vai continuar, vai crescer. É o teu altar. Quero ouvir o som do céu. Tua glória. Receba a unção do alto. Receba a unção do alto. Senhor, meu Deus e meu Pai,
A tua mensagem foi pregada, Senhor. Ai, Espírito Santo, a tua palavra, que é vida, enche a cada um, Senhor. Que esta palavra entrou ao som dessa adoração, Jesus. Vai inundando a igreja, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, aonde a palavra entrou, começa a tomar agora. Aonde a pessoa recebeu, começa a encher agora. Te damos glória. Teu é o poder. Aleluia. Pra sempre, amém. Amém. Pode assentar. Eu quero perguntar se tem alguém nessa noite que ainda não é crente e quer entregar a sua vida para Jesus. Se tem alguém que queira se converter, dê um sinal. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Tem alguém que quer se converter, entregar a sua vida a Cristo? Só dá um sinal assim. Alguém que queira reconciliar com a igreja? Alguém que queira unir-se com a igreja? Nós já apresentamos aqui hoje nossa irmã Marinete, irmão Jário. Não tendo, queremos agradecer os nossos queridos visitantes, nossa irmã, que acho que é a primeira vez, né? Deus te abençoe. E está convidado. Deixa eu te falar, como é que eu esqueci o nome da irmã? Cíntia. Domingo, irmão, nós vamos ter aqui um culto do amigo. E a Cíntia é minha primeira convidada para estar aqui domingo. Estão tratados? E eu vou ficar de olho aí. Domingo nós vamos ter aqui um culto do amigo. Tem o culto da família, tem o culto dos jovens, que é hoje, né? Dos departamentos. Domingo nós vamos ter o culto com os amigos. Todos jovens, todos de geração, toda igreja, convide um amigo. Amigo pode ser o seu parente mais próximo. Alguém que esteja afastado do caminho do Senhor. Mas não esqueça. Não é para... Nossa, eu esqueci. Não existe isso, não. Domingo, culto do amigo. Hinos evangelísticos, mensagem evangelística, vamos estar trabalhando. Domingo, todos nós teremos missionário. E a nossa irmã Cíntia é minha convidada e pode trazer alguém convidado. A seu convite também, tá, irmã Cíntia? Então é isso aí. Domingo, culto do amigo. Não se esqueça, tá? Terça-feira teremos aqui o círculo de oração. Quinta-feira, estudo bíblico, doutrina. Certamente nosso pastor presidente estará aí conosco. E domingo não é Santa Ceia, domingo é o culto do amigo. Sim? Nós precisamos aumentar o número do culto. Doutrina e escola dominical. A escola dominical hoje faltou bastante pessoas, não sei se viajaram. E culto de doutrina, irmão, não se esqueça, venha para aprender a palavra. A escola dominical, culto de doutrina, é um curso teológico. É um culto que vai te dar crescimento espiritual, conhecimento da Bíblia Sagrada. Então, quinta-feira, mocidade, aqueles que não estiver trabalhando, não estiver estudando, seja de oração, exceto quem, né, estiver compromisso, trabalhando ou estudando. Senão, vamos estar aqui na casa do Senhor. E domingo à noite é muito importante, irmãos. Irmãos, nós estamos presentes, a começar pelo altar, pelo púlpito. Hoje o nosso evangelista Enéas não está aqui, mas ele justificou. Ele está pregando aeronáutico, inclusive até o nosso pastor presidente, quando não vem, né, hoje eu até justifiquei a ausência dele aqui hoje, né? O pastor presidente justifica. Quando o Márcio não pôde vir hoje, justificou também. O evangelista Luiz estava trabalhando, justificou. Né? Então isso é muito importante para não causar preocupação na gente, né? A gente fica tranquilo e faz parte da obediência, e aquela comunhão uns com os outros, né? Então, domingo, não se esqueça do culto do amigo. E parece que tem uma cantina aí fora, aí, alguma coisa assim. Um caldinho, alguma coisa quentinha. É verdade? Salgado, né? Então, comprando, vai estar ajudando a nossa mocidade e o evento que está por vir aí. Trabalho com o pastor, terminou orando. Tivemos alguma coisa a avisar, Israel? Irmãos, bem rapidinho, só lembrando os irmãos que domingo, irmãos, é a nossa última lição da escola dominical.
renovando as esperanças, né, ou renovação das esperanças. Esse trimestre a lição veio muito, mas muito rica, irmãos, o conteúdo dela, o ensinamento dela veio perfeito. E a próxima lição, né, domingo é a última lição, e como é de costume nosso aqui, nós fazemos aquele café, né, após a lição, né, vamos estar descendo aqui para o porão, aqui na sala de festa, teremos aquele grande café. Aí cada um vai trazer aí, né, parece que a irmã vai passar aí os ingredientes que vai trazer. Um vai trazer um bolo, outro traz um café, outro traz a brevidade, né, biscoito assado, outro traz o bolo, pão de queijo, e assim nós vamos degustar um café da manhã aqui, especial aqui, no próximo domingo. Então, não falte, seja um participante assíduo da escola dominical, né? Domingo é a nossa última lição, vamos fechar com chave de ouro aí a última lição, e logo após, né, nos degustando aqui aquele café maravilhoso. E nós temos também, essa semana, temos os aniversariantes. Hoje é 22, é aniversário da nossa irmã Genilde, a esposa do nosso irmão Zezinho. Ela não faz presente, mas nós vamos estar orando por ela. E domingo nós temos mais aqui, nós vamos estar falando no próximo domingo. Então, hoje é aniversário da nossa irmã Genilde. Vamos estar orando por ela. Amém. Ficamos em pé e vamos agradecer a Deus, irmãos, por tudo que Deus tem feito por nós, pela palavra, né, que Deus falou nos nossos corações. E nós estamos aí, vendo os nossos obreiros, cooperadores, crescer, né, pregando, e vai aprendendo, o pastor vai ajustando, e a liderança vai ensinando, e o trabalho cresce. Irmãos, não, só reforçando, Escola Bíblica Dominical, falei essa semana com uma pessoa de uma outra denominação, olha a sinceridade, um homem sério, ele disse assim para mim: os membros das Assembleias de Deus precisam valorizar, que tem curso 0800 todo domingo na igreja. Eu sou de outra denominação e admiro isso. É um curso a Escola Bíblica Dominical. 0800, irmão. Simplesmente uma revista lá, não sei quantos reais, que custa lá, parece que é 12 ou 13, não sei, 10 reais, para ficar estudando 13 lições. Forma pregadores, forma cantores, forma pessoas, irmão, não só para pregar e para cantar, mas para viver alicerçado para morar no céu. Então, não, é triste para a gente ver aqui uma escola dominical com a igreja com 60, 70, 80 membros e ver 10, 15, 20 pessoas. Isso não pode acontecer. Esforça e vem para cá. Esse frio não é mais forte que você, não. Você é mais forte que esse frio, tá? Você tem a força de Sansão. Amém? Vamos orar e agradecermos a Deus. Grandioso Deus e bondoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecemos, Senhor, pela vida, pela paz, por esse trabalho, por esse culto com a mocidade. Nos despede em paz. Nós louvamos, Senhor, pela vida de todos que vieram para te adorar. Nos dê uma semana de paz e vitória. Supre as necessidades de todos, em nome de Jesus. Amém. Estou muito feliz com a presença do jovem Nicolas, tá? Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Todos vocês que vieram nesta noite, Paulo e família, Deus abençoe todos vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre.